da palestra é o som. Eu pediria a todos para fechar o microfone. Do parapsicólogo, filósofo e mestrando em filosofia, Reginaldo Hiraoka, falará sobre a etnografia dos sonhos, com um subtítulo sobre sonho. Experiência de primeiro contato com o espiritual. Kaxinawa. E seu olhar sobre os sonhos. Então, esse será a apresentação do nosso amigo Reginaldo. E aí ele vai iniciar o compartilhamento. Pode iniciar, Reginaldo, por favor. Deixa eu ver. Eu estou ouvindo bem. Não se afaste muito não, minha filha. Não, eu estou no ferro. Qualquer coisa me chama. Não fecha a porta não, viu? Reginaldo? Eu estou tentando compartilhar aqui, mas eu acho que vou mudar a janela. É só aí embaixo, ali, compartilhar na setinha. Você clica, quando abrir a segunda tela, vai aparecer um campozinho azul, você bota iniciar compartilhamento. Isto, perfeito. Apareceu? Apareceu. Tá. Perfeito. Pronto, então pode começar, por favor, Reginaldo. Calma. E eu vou pedir a vocês todos que, para evitar ruídos, que inibam o seu microfone. Né? Deixa o microfone no mudo, por favor, todos. Muito bem. Então, quero agradecer... Desligar o microfone? Desligar o microfone, eu faço com você. Cancelar ele para evitar ruídos de fundo. Pronto, por favor. Pois não, Reginaldo. Quero agradecer o convite do Jalmir, né, por esse incentivo, né, de ter a oportunidade de socializar, né, algumas experiências de conhecimento, né, e que o propósito realmente do conhecimento deve ser isso, né, essa troca, esse exercício, né, que a gente possa divulgar, que outras pessoas possam conhecer, né, estudos, né, sobre as experiências humanas, a sociedade, né, o mundo não tão, às vezes, né, conhecido, né, como a nossa área, né, da parapsicologia, né, e eu vou transitar um pouco entre a parapsicologia e também o meu interesse sobre sonhos, né, então... o meu interesse sobre sonhos sempre se baseou mais dentro da parapsicologia, mas, por exemplo, o Krippner, né, foi um grande incentivador, né, sobre essa questão das comunidades indígenas, né, os xamãs, né, então o meu trabalho também ele tem uma inspiração naquilo que o Krippner faz, né, também, né, ele tem um livro muito bacana, né, que eu gostei bastante, que é os Sonhos Exóticos, né, existem muitos outros, né, mas um publicado aqui no Brasil, né, foi esse livro, né, e aí também dentro da parapsicologia, a gente estuda muito os sonhos telepáticos, né, os sonhos pré-cognitivos, da Luisa Heine lá, né, e isso fez com que eu buscasse na literatura, né, esse tipo de experiência de estudo, né. E aí chegou um momento em que essa área, por exemplo, indígena e o xamã, né, me convidou, né, também a aprofundar um pouco mais dentro da antropologia. E aí eu resolvi fazer um curso, né, uma pós-graduação em antropologia cultural aqui na PUC do Paraná, né. E meu trabalho de conclusão de curso, né, foi esse título, né, esse artigo, né, que é a Etnografia dos Sonhos, é uma experiência de primeiro contato com o líder espiritual Kaxinawa e seu olhar sobre os sonhos num ritual de pagelança, né. O meu orientador foi o professor Dr. Leonardo Carbonieri Campoy, né, já é um amigo antigo já, né, mas e ele também foi, né, além de amigo, né, também foi meu orientador dentro dessa área aí, né.
Então, o objetivo geral do trabalho tem a ver com apresentar, né, esse exercício, né? Ele não chega a ser, né, totalmente uma etnografia, um trabalho completo, etnográfico, né, enfim, mas é um exercício, né, etnográfico, né, porque o que eu pude fazer foi fazer um contato com esse líder, né, e fazer uma entrevista com ele e participar de um ritual. E é isso que um pouco que eu vou descrever com vocês, né? A delimitação do meu trabalho, né? Então tem a ver, né, digamos assim, com esse recorte, né? Os Kaxinawás, né? Eles são um povo, né, que busca, né, também disseminar a sua cultura, né? Fazer com que essa cultura seja levada para vários outros estados, né? Também, né? E eles vieram em 2013 aqui em Curitiba, né? Estavam passando por vários estados e eu peguei exatamente o ponto em que eles se encontram aqui no Paraná, em Curitiba, né? Os Kaxinawás, eles têm interesse sobre os outros, ou seja, tem uma alteridade, né? Isso envolve também uma intersubjetividade, né? Que dá qualidade de posições, né? Ou seja, eles podem transitar, digamos, nessa concepção do outro, na visão do outro, então por isso que eles se interessam muito sobre o outro, né? E também, digamos, a missão em direção aos outros podem ter relações com os sonhos, né? Então, tem um foco mais social aí, né? Com foco, claro, nas suas tradições, né? Isso difere das teorias ocidentais sobre os sonhos, em que os sonhos são representações, geralmente falsas, né? Do conteúdo inconsciente das pessoas. A gente está lidando aqui basicamente com uma abordagem mais freudiana, por exemplo, que é uma abordagem bem clássica dentro da psicologia, né? Como eu estou dentro, né, transitando aqui também dentro da antropologia, então ele vai falar um pouco sobre comunidade, sociedade e seu entendimento sobre os sonhos, né? Eu vou tentar descrever um pouco isso, né, apresentar um pouco sobre a história desse líder, né, e dialogar um pouco sobre as ideias ocidentais, né, sobre os sonhos, né, a abordagem antropológica sobre os sonhos, né? E o contato de primeiro com ele, né, digamos assim, foi através de uma aluna, né, que disse que essa comunidade ia passar aqui por Curitiba, né, e ela me convidou para fazer, digamos assim, um ritual com eles, né. E daí perguntei se seria possível entrevistá-lo, né, e ele, né, disse que sim, que era possível entrevistar, né, enfim. Então eu cheguei de forma mais formal, assim, me apresentando como estudante de antropologia na época, né? E falei que tinha interesse na parte dos sonhos, né? E se poderia, né, fazer o ritual com eles e depois também conversar, dialogar, entrevistá-lo, né? Então fiz essa apresentação mais formal, né? E ele me chamou de Rei Chai, né? Chai, né, quer dizer tipo parente, né? Tipo uma saudação positiva, né? Digamos assim deles, né? Em relação a esse outro, né? Que é um desconhecido, né? Claro, né, pedir autorização para gravação de fotos, né, como manda o protocolo também, né, e ele se identifica como um líder espiritual, né, eu já tinha a ideia que ele era um xamã, né, ele já diz que, de antemão, que ele é um líder espiritual, né, então a gente vai tentar entender também o que é essa liderança espiritual, né. O povo Ronicuim, que são os Kaxinawás, né, eles fazem parte da família linguística Pano, né, e pertence ali à região do Acre, perto do Peru, ali, né, e aqui, né, ele fala uma palavra, né, que diz respeito a mais aos guaranis, né? A palavra pajé, ela é inserida originalmente dentro do guarani, mas eles também utilizam pajé, utilizam às vezes, né, também o termo xamã, né, também, né?
Então, ali um texto, né, que fala um pouco sobre isso, né? Para virar pajé, né? Pajé dá e tira a vida, né? Então, a ideia é que ele tem um poder ali, né? Para virar pajé, vai sozinho para a mata e amarra o corpo todo em vira, né? Deita numa encruzilhada com os braços e as pernas abertos, né? Primeiro vem as borboletas da noite, os Ushu, elas cobrem o seu corpo todinho. Vem os Yushins, né, que seriam, digamos assim, os espíritos, né, que comem os Oshu até chegar à tua cabeça. Aí você o abraça com força. Ele se transforma em murmuru, né, que tem espinho. Se você tiver força e não soltar, o murmuru vai se transformar em cobra, que se enrola no teu corpo, né? Você aguenta. Ele se transforma em onça, você continua segurando. E assim vai, até que você segura o nada, você venceu a prova, e daí fala. Aí você explica que quer receber o muká e ele te dá, né? Como se fosse um processo de iniciação acontecendo, né? Quando os Funikuin, né, eles também vão em direção a se tornar um xamã ou um pajé ali, né? Um dos mitos, do mito fundador, né, dos Kaxinawás, né, fala também sobre o uso do cipó, né, de uni, né, e o ayahuasca, né, com que se produz a bebida alucinógena ou enteógena, né, utilizada ritualisticamente, né. Então, o uso é sempre ritual com propósito espiritual e social também, né. Não é um uso como que é simplesmente com base em prazer, né? Ele tem um propósito também, né? Segundo o mito, houve um homem, né, Yubi, que ao se apaixonar por uma mulher, que é a Anaconda, né, transformou-se em Anaconda também e passou a viver com ela no mundo profundo das águas, né? Lá, Yubi descobriu uma bebida alucinógena, né, com poderes de cura e de acesso ao conhecimento. Um dia, sem avisar, a esposa Anaconda, Yubi, decidiu voltar às terras dos homens e retomar sua antiga forma humana, né? Então aí nós temos uma ideia, né, digamos, mítica, né, digamos assim, sobre o surgimento, né, dessa substância que é o ayahuasca, né, e que também que faz uma transformação. Isso é muito curioso nessa questão da transformação da condição humana para uma condição de um outro animal, né? Daí a gente estava conversando ali sobre os animais que ficam atrás aqui de mim aqui, né? Então, em alguns xamãs, eles têm a capacidade de se transformar, de se modificar em outras espécies, né? E isso acontece a partir das viagens xamânicas, né? As experiências xamânicas do ser, onde que a forma humana é somente uma das que o xamã é capaz de se transformar, né? E também tem o Yushin, né? A Yushindade, né? Quer dizer, um modo de viver, né? Esse espírito, né? Também é uma categoria que sintetiza bem a cosmovisão xamânica dos Kaxinawá. Uma visão que não considera o espiritual como algo sobrenatural e sobre-humano. Quer dizer, na verdade, tipo, essa Yushindade, ele pertence ao mundo natural, ao mundo do dia a dia também, né? Para boa parte dos indígenas, né? Entende que espírito está em toda a natureza, né? É um documentário lá do Darcy Ribeiro, né? E que fala, né? Tipo, tudo para os indígenas, né, é espírito, espírito da água, espírito do mar, espírito da terra, espírito, digamos, da mata, espírito dos animais, enfim, tudo é espírito para eles, né? Então não é uma entidade externa, é uma entidade imanente ali, né? E o espiritual, ou força vital, e o Shin, permeia todo o fenômeno vivo da Terra, nas águas, no céu, né? Tudo que existe, né? Ele tem a ver com essa questão do Yushin, né?
Para ter uma ideia, né, digamos assim, veja, o ponto que eu peguei aqui em Curitiba, né, o quanto que esse povo viajou, né? Então, é um, um, um trajeto grande, né? E eles foram para vários estados, né? Santa Catarina também, São Paulo, né? Enfim, eles permearam vários estados, né? Ou seja, sempre tentando divulgar o trabalho da etnia deles, né? E aqui é um pouco, né, esse ponto aqui de Curitiba, onde aqui é o Parque Barigui, né, é, e onde foi feito o ritual que eles escolheram para fazer ali, né, o uso do rapé, né, e o uso da ayahuasca ali também, né. Esse daqui são algumas pessoas que participaram ali desse ritual, né? A minha informante, né, foi uma ex-aluna da parapsicologia, essa da esquerda, né? É, e as outras, né, foram participantes ali também desse ritual junto, né? Ali no centro, né, nós temos ali o líder Kaxinawá, né, ele que promoveu, né, essa prática, né, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre a trajetória dele, né. Esse ritual, né, digamos assim, ele contou, digamos, com presenças, né, digamos assim, de cantos, violão, rapé, né, então ele fez algumas questões, né, ligado a esses instrumentos ali, né, digamos, ritualístico ali, né. Deixa eu só pegar aqui uma informação aqui que, que eu preciso lembrar aqui, né? Mas enfim, né? Então quando eles chegaram, né? Tem uma questão, digamos assim, que me chamou muita atenção, né? Eles chegaram junto ali, né? E ele tinha, digamos, chegaram de carro ali, né? Com essas pessoas que conduziram ali, levaram ele até o parque, né? E aí depois, né, ele foi tirando os instrumentos dele ali, né? Tipo a vestimenta, foi tirando ali, né, digamos aquilo, o cocar ali, né, que utilizam, os instrumentos ali de poder, né, as medicinas também, o violão, né? Enfim, ele foi, né, levando todos esses instrumentos para dentro ali do parque, né? E primeiro, né, e nesse contexto, né, era final de tarde, né, tinha bastante barulho é, de passarinhos, né, de insetos ali também, né, e foi um lugar muito reservado dentro ali do parque, numa mata ali também, né. Então, daí ele foi tirando, foi colocando as roupas de vestimenta, né, que ele está montando como se fosse uma performance ali, né, digamos assim, do ritual. Eu não tirei outras fotos ali, que daí ele pediu para não tirar, né, então eu reservei. Essa foi uma foto mais assim, né, que a gente pôde tirar, né, enfim. E, e aí depois disso, né, que ele começou a falar um pouco sobre a história dele, né. Então, deixa eu só pegar aqui. Eu não tô. Deixa eu só. Eu tirei um pouco aqui, né? Não sei se aparece. Não sei se aparece. Você descompartilhou, Reginaldo. Peraí, só um pouquinho. Já compartilho de novo, então. Pois não. Eu vou pegar o texto aqui, né? Que talvez fique mais. Apareceu aí o texto? Apareceu. Ah, tá. Então, aqui no contato de primeiro lugar, né, ele fala um pouco ali, né, que é do Acre, né, de Tarauacá, né, uma terra indígena do rio Humaitá, né, e ali pertence várias aldeias, né, e, e tem cerca de até 300 hectares de terras distribuído em 5 aldeias, né.
cada aldeia é como se fosse um seringal, né? Que vai subindo ao rio, aí tem o seringal, isso as palavras dele, né? E sobe mais meia hora e tem a outra aldeia. O acesso é extremamente difícil, você leva várias horas até lá mesmo, né? O Acre, né? Daqui de Curitiba, né? E além disso, você tem um trajeto de barco também, né? E cada aldeia é composta por uma liderança, um cacique, professor, agente de saúde, agroflorestal, né, que trabalha com a educação como IBAMA indígena, coordenadas também por mulheres, né, e pela juventude, né, o pajé. São todas essas categorias que compõem a comunidade. Eu represento lá o meu povo, trabalho na educação ambiental com o IBAMA, né, indígena, Sistema Agroflorestal. E, ao mesmo tempo, faço parte de uma organização, né, que é a Associação Cultural Indígena do Rio Humaitá. E exerço nessa organização como tesoureiro da associação. E, ao mesmo tempo, é incentivadora, aluno, preservador, como líder espiritual da cultura Ronicuim, né? E eu perguntei, né, também para ele, né, se ele era um xamã, né? Ele disse que não é xamã, né? A gente vai entender um pouquinho, né, sobre aquilo ali, né? Então ele fazia parte dessa comunidade, né? E chegou um momento em que ele precisou sair da aldeia dele e ir ali para Rio Branco, né? Estudar o sistema agroflorestal, né? Que foi em alguns dias ali, né? E ali ele começou também a tomar mais, né? Ou quer dizer, usar, né? Também o Nishipai, né? Que é o Daime, né? Mas ele tem isso dentro da cultura dele, mas ao mesmo tempo ele foi saber como que isso também acontece em outras igrejas que estão ali, né? E ali, né, digamos, cada igreja às vezes prepara de modo diferente o ayahuasca, né? Que é também chamado Nishipai, né? Então a gente, né, já tomava, né, quando foi para Rio Branco ali, né? E daí ele diz, né, que existe outros, né, o Santo 5000, a Barquinha, né, que ele pôde conhecer ali a tradição deles também, né? E isso incentivou ele, como ele viu que aquela cultura que ele usava, né, das medicinas da floresta, né, também é utilizado por outros, né, ali, ele começou a ver também que aquilo ali, que a tradição dele era muito importante ali, né. E eles apostam muito nessa questão da natureza, né? Porque é ela que é, para ele, né, é o grande espírito, né? O Yushibu, né? O grande espírito seria semelhante, né, claro, com as suas diferenças culturais, né? Semelhante a um Deus, né? Só que é um Deus na natureza, né? A própria natureza é esse grande espírito que é Deus também, né? Que é para ele que é o espírito verdadeiro, né? Digamos que vem com toda a natureza também, né? Então ali, né? No ritual, ele começou a tocar o violão, né? E começou também eu não consigo reproduzir, né, o canto dele, né? Mas assim, ele cantou e a gente foi repetindo ali algumas palavras, né? Que ele foi cantando ali, né? E ele foi dando também um atabaque, foi colocando alguns instrumentos para a gente participar ali junto com ele, né? E isso deu alguns elementos ritualísticos, né, que você já quebra um pouco, né, com a música ali, né, com os atabaques, já quebra um pouco daquela racionalidade ali, né, e com essa parte, né, como que é da questão da formalização, né. E aí ele convida a gente para usar o rapé, né, que é usado nas narinas, né. O rapé, que vem do francês rapper, né? E significa raspar. É um tabaco em pó para inalar. Inalando, e aí inalando, né? Aí é a minha experiência, né? Eu perdi o controle sobre os meus pensamentos, né? Que migravam no refletir para o sentir. Ou seja, essa tradição do pensar, refletir e tudo mais, ele simplesmente saiu e eu passei a sentir mais do que pensar mais, né?
E isso é uma coisa interessante. A tradição ocidental, ela tem um domínio, um poder maior sobre a razão, enquanto que as comunidades indígenas, né, elas têm um domínio maior em outros estados de consciência. Né? Então, isso é muito interessante a gente entender, né? E isso também faz com que ele tenha um domínio maior sobre esses estados de ser, né? Enquanto que quem é incentivado mais pela educação ocidental, ele tem um domínio maior sobre a questão da razão, né? Desse estado maior de vigília, né? E também começou a ter, né, tipo, vários espirros, né, também, né? E ao mesmo tempo, mesmo com os espirros, eu senti um fluxo maior de ar, né? E isso, né, creio que seja uma passagem significativa, né, em que minha razão reduziu o seu poder e o sentimento ficou mais presente, né? É muito interessante que nesse período ali, nesse dia, né, tinha acontecido algo relacionado à minha mãe lá na cidade de Cananéia, né, 270 quilômetros de Curitiba, né? E só que eu precisava conduzir ali a minha pesquisa, né? Então, de forma racional, a gente consegue ali, né? Tipo, deixar um pouco de sentimento de lado, relacionado ao que estava acontecendo com minha mãe, relacionado à saúde dela e tudo mais, né? E ficar mais com a racionalidade. Quando eu usei ali o rapé, né? Eu não consegui mais fazer isso. Eu senti muito mais, né? Tipo, que queria ir ajudar minha mãe, estar lá junto com ela e tudo mais, né? Então você perde um pouco dessa questão da racionalidade e fica um pouco, né, nessa minha experiência, né? E para ele, né, tipo, a presença com a consciência do corpo, né, é um estado, é uma medicina para o corpo também e também para o pensamento, né? Depois a sensação começou a mudar ali, né? E eu me entreguei um pouco mais na experiência, deixei a razão, né? E entrei um pouco mais, né? Comecei a cantar com eles, né? E à medida que a gente for fazendo isso também, a minha razão começou também a ficar um pouco mais presente, né? Muitas tradições que utilizam essa medicina também, como a ayahuasca, têm o canto e a dança como rituais necessários. Talvez eles tenham um papel mediador nesses estados do ser, né? Então, para ele, né, aqui nas palavras dele, né, que então, em todas essas medicinas Nishipai, ela é a natureza, é o espírito divino, né? É, e é o Daime, né? E o Nus Muruska, e é a rapé. E temos também outras medicinas, usamos o líquido nos olhos, né? E temos algumas batatas. Toda a floresta são medicina. É como se fosse pessoas, milhares de vida, né? Tudo é vida e tudo são pessoas, né? Isso é muito interessante, né, sobre essa questão o conceito de pessoa, né? Existe um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro, né, que ele fala que o conceito de pessoa para os indígenas é totalmente diferente do nosso conceito. Pessoa para ele é onde o ser está, né? Então, por exemplo, se eu estou no ser humano, né, eu me considero pessoa. Mas se a mesma consciência migrar, por exemplo, por uma onça, né, todas as onças são pessoas e todo o resto são os outros, né? São as outras espécies, né? A espécie humana, a espécie do crocodilo, do jacaré, da ave, né? E todos eles se consideram pessoas e todos os outros são os outros, né? Então a gente considera a pessoa apenas os seres humanos, né? Na abordagem indígena, pessoa é onde está o ser, né? E isso se dá através dessas experiências oníricas que o xamã vai se transmutando, se transformando em outros seres, né? Segundo os relatos do xamã, né? Ele se transforma em outros seres, passam a ter as habilidades desse ser e vê com outra percepção, né? Então, quando ele se transforma em uma cobra, por exemplo, ele tem o ser tem a perspectiva de cobra, né? E todas as cobras passam a ser pessoas e todos os outros passam a ser outros, né?
E, ao mesmo tempo, como já é conhecido na antropologia, os povos também são etnocêntricos, né? Como os Kaxinawás não seria diferente, em especial suas medicinas, que eles consideram também a mais verdadeira, né? Pois para eles não são criadas pelos seres humanos. Se não são criadas pelos seres humanos, pertence à natureza, e a natureza é o grande espírito, né? E as suas medicinas vêm direto da natureza, né? E então, e ele considera também que ali a natureza é a própria religião, né? Que não é aquela criada pelos homens, né? Então seria para ele também a própria natureza a maior religião, né? Que para eles também, né? Que o Nishipai, o Daime também são as medicinas da floresta também. É cura, ao mesmo tempo é aquilo que é sagrado, né? Então, e aí dentro disso, né, que ele foi falando sobre as medicinas, né, ele falou também sobre o que é pajé, né? O pajé é um termo ameríndio, né, mas classicamente na antropologia tem a denominação de xamã. Xamã é uma categoria para identificar um conjunto de técnicas, né, de controle de estados alterados de consciência, né, que o xamã consegue fazer, né? E promover, inclusive, acesso às informações privilegiadas ou até mesmo curas, né, em relação à comunidade, né? Então, o pajé, né, ele tem uma função social dentro de uma comunidade, né? Então, ele domina, né, esses estados, ele entra em estados xamânicos do ser ali, né, e ele retorna dos estados, que isso se difere, inclusive, da esquizofrenia, né? Por um período acreditava-se que os xamãs seriam os esquizofrênicos, né? E não, né? A esquizofrenia, né? Tipo, a diferença é que os esquizofrênicos eles entram nesse estado e não conseguem voltar, enquanto que um xamã ele entra nesses estados alterados de consciência e retorna, né? Disso, né? E aí ele diz também que é uma missão, né? Digamos assim também, né? O pajé, né? Então, o pajé, para ele se constituir ali, né? Ele não só é constituído, mas ele já nasce, né? Então, segundo ele, desde criança os pais, os irmãos já veem aquele espírito naquela pessoa, né? Da forma como se trabalha, de conhecer, de poder, de falar, né? Então ele já manifesta ali, né? E de que maneira se manifesta uma das características principais para verificar se a criança é xamã ou não. O critério é os sonhos, né? Os sonhos passam a ser um critério, né, para verificar se aquela criança tem a capacidade xamã ou não, né? Então, ali ele fala, inclusive, que ele não é um xamã, né? Que ele é um estudante, eles têm como que é? Eles têm uma humildade, né? Que não, embora é difícil você identificar quem é xamã ali, né? Mas eles às vezes não se consideram xamã, porque inclusive, ele diz sempre que é um estudante, um líder espiritual, né? Ele considera que o xamã é a própria medicina, né? É a própria natureza que é o xamã, né? Então isso é muito curioso, né? Tipo que tem uma percepção sobre eles, né? Que não é eles que é o pajé, o xamã. O pajé e o xamã é a própria natureza, os próprios instrumentos ali também, né? Eu considero como pajé que são as próprias as medicinas ali, né? Mas eles estudam né, tipo, a realidade da pagelância, né, e o nome pajé. Ele agradece, né, mas ele não se sente bem em relação àquilo ali também, né? E ele diz, se considera tipo um estudante ali, né? E também, tipo, não é maior nem pior que ninguém, simplesmente ele tem uma função ali, né? E que tem também uma outra visão, né? Quem é pajé tem uma outra visão sobre a realidade, né? O nome do líder Kaxinawá, né? Tá sempre ali, o R é o Reginaldo, né? Sou eu, e o T é Twin, né?
Então, o Twin, né, Nova Era, né, diz, né, que o poder, né, divino está sempre na natureza, né? E a pagelança, a espiritualidade, né, é ela que conecta, né, digamos assim, com o sagrado, com a cura, né, também, né? E essa conexão ali, né, me mostrou um pouco isso, né? A conexão se apresentou na minha experiência, né, com a música, a dança, o rapé, né? Que havia uma sensação realmente de união, né? Essa sensação de conexão, né? Que ele fala, né? De união, né? Que parecia que eu e ele, a floresta, não estavam todos conectados ali, né? Então, pensar, né, digamos assim, que a pessoa é o pajé é uma representação que eu fiz dele, e não necessariamente o que eles dizem de mim, né? Eles dizem sobre o pajé, né? Entretanto, né, o que é o verdadeiro pajé é a natureza, segundo ele, né? E talvez é uma forma também de não valorizar ou desvalorizar ninguém por um título, né? Segundo o nosso informante, né, ninguém é pior que ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? E aí, né, um pouco sobre a ideia do sonho como missão, né? Então, aos 6 anos, Twin começou a ter um sonho que é quem ele é hoje, né? Um líder espiritual. Conhecer a sua natureza espiritual e trabalhar nela. As práticas, né, se mesclam também ali com um pouco sobre as tradições católicas, né? Que ele teve contato ali, né, com o catolicismo, fez inicialmente algumas orações, né, fortes, né, da Igreja Católica, mas ele não se sentiu bem, inclusive, né, ele teve um apagão, né, e teve que ser depois curado por um outro xamã, né. E aí ele também verificou que ali, tipo, ir nessa direção da cultura católica não era o caminho dele, né? E aí ele voltou para a própria cultura dele, né? Então ali, isso que eu falei está aqui também, né? Enfim, ele quase morreu, né? Nessa questão da oração, utilizando as devoções ali do catolicismo ali, né? Enfim, eu estou passando aqui esses textos aqui, né? Porque é a própria fala dele que eu acho muito mais rico, né? Do que eu comentar ali, né? Depois, né, digamos que ele fez isso, né, ele também começou a ter experiências com sonho, né, e nessas experiências com sonho, né, digamos assim, ele misturava questões de sonhos, né, de que ele voava, né, e também alguns sonhos em que ele também se via como um divulgador, né, digamos assim, da tradição deles, né. É, deixa eu ver aqui mais aqui. Daí ele fala também sobre as experiências, né, com outros seres, né, também, né, com outros elementos, né, também com a natureza aqui nessa parte, né, e daí ele fala também de como que ele recebeu todo esse material espiritualmente, né? Então, à medida que ele foi tendo esses estados, né, digamos, de consciência e sonhos, né, ele também começa a ter, né, digamos assim, um conhecimento privilegiado ali também, né? E isso faz com que ele depois comece a traduzir o material que ele conhece através de livros e tente levar, ele busca levar esses conhecimentos, né, para outras pessoas, né? Não só registrar a comunidade, porque ele dizia também que a tradição oral, né, tem um limite também, e é importante registrar isso, né, inclusive para as próximas gerações que estão ali também, né? E uma das coisas também, né, digamos assim, que ele comentou, né, digamos assim, é que não existe só, digamos assim, um xamã, né? Ele comenta também, né, que existe, né, não só uma função de um xamã, mas existe uma especialidade também no xamã ali, né? E
nessa condição, né, digamos assim, cada xamã, né, por exemplo, tem o xamã do sonho, tem o xamã dos rituais de morte, tem os xamãs, né, de união, e tem os xamãs, né, também dos sonhos, né? Ele não era um xamã dos sonhos, ele era um xamã das medicinas, né? Isso foi uma curiosidade, né, interessante também, que existe isso. Inclusive, muita coisa ele não passou para mim sobre os sonhos, né? Foi aquilo que foi possível ele passar, né? Porque ele não era o xamã dos sonhos, ele era o xamã das medicinas, né? Também, né? O que mais aqui? E aí, né, quando ele fala, né, que ele não é o xamã do sonho, né, ele fala assim, olha, eu convido você para ir na nossa aldeia, né, para você conversar, né, com o xamã dos sonhos, né, porque muita coisa eu não tenho autorização, quem tem autorização sobre isso é o xamã dos sonhos, né. Então aí que foi a ideia, tipo, de um primeiro contato ali, né, que ele faz esse outro contato, né. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Xiaomi, né? Ainda. Você ainda pode ter mais 14, aliás, mais 20 minutos. 20 minutos. Então tá, agora eu relatei um pouco dessa experiência ali, né, da entrevista, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a discussão teórica sobre os sonhos ali, né? Então a discussão teórica, né, tipo, na perspectiva dos sonhos ocidentais, né, nós temos lá na mitologia grega uma personificação dos sonhos através de Hipnos, né? Essa abordagem externalista do sonho, o sonho é algo externo, uma entidade fora do indivíduo, né? O indivíduo é tomado, né? Veja as pítias do templo de Delfos lá, né? No templo de Apolo lá, né? E a ideia do sonho ser uma entidade externa, né? E essa entidade externa toma as pítias, as sacerdotisas, e elas trazem informações do mundo espiritual, né? E também, né, todos eles, né, a importância do sonho também naquela época é que tudo se consultava, né, o oráculo ali, né, as pítias e os sonhos ali, né. Então consultava as pítias, né, o oráculo ali, né, para guerra, para as questões ali políticas, para saúde, para casamento, para casar, para descasar, enfim, consultava para várias coisas, né. Depois Platão considerava, né, os sonhos como um delírio, né, porque os sonhos, né, para ele, né, seria, digamos, algo falso, né, algo que se não seria verdadeiro, né, porque não é racional, né. Então, para ele, né, aquilo que é verdadeiro só poderia ser captado pelo intelecto e não por essa parte, né, onírica, né. E os sonhos seriam algo do corpo, portanto, um simulacro, algo falso, diferente do que Tuin considera verdadeiro, que é o espírito, que é o sonho, né? Veja, estou tentando contrastar as bases teóricas sobre o que é o sonho, né? Já no livro do Parva Naturalia, que acho que está errado, é Parva Naturalia, Aristóteles, né, começa a caracterizar com sonhos não só como mensagem divina, mas algo ligado à natureza, né, fruto das experiências sensoriais, né. Inclusive nesse livro ali ele fala, inclusive já dos sonhos pré-cognitivos, que acho que já foi comentado ali acho que o Fábio comentou sobre ele, né. Depois, o próprio Artemidoro, né, que nesse livro, né, a interpretação dos sonhos, né, foi a base do livro do Freud, né, a interpretação dos sonhos, né. Então, é muito mais amplo esse de Artemidoro, né, vale a pena ler isso, né, e tem um sistema de interpretação bem interessante, mas enfim. Para o Artemidoro, o sonho onírico difere do sonho simples porque o primeiro significa o futuro e o segundo as coisas do presente, né? Então, já o líder espiritual Twin espera que seus sonhos revelem suas realizações até a sua morte. Então, ele queria que o sonho revelasse até a sua morte, né? É interessante que algumas experiências de médios, né, que eles sabem, inclusive, quando vão morrer, né? Eles têm interesse, né, sobre isso também, né?
mas também fala que seus sonhos é levar a cultura para os outros grupos. Então, ou seja, ele tem um desejo, né, tipo, um sonho dele